Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 5, sexta parte. Continuação do significado do verso 24. Terceira parte da continuação. 6. Vandanam. Embora as orações estejam incluídas na adoração à deidade, da mesma forma que aconteceu aos outros itens, tais como ouvir e cantar, podem-se considerá-las separadamente, e portanto aqui se fazem afirmações específicas. O Senhor tem ilimitadas qualidades e opulências transcendentais, e aquele que se sente cativo das qualidades que o Senhor apresenta em suas várias atividades, oferece-lhe orações. Dessa maneira, ele se torna bem-sucedido. Com relação a isto, mencionam-se algumas ofensas que devem ser evitadas. A. Prestar reverências apenas com uma mão. B. Prestar reverências com o corpo coberto. C. Ficar de costas para a deidade. D. Prestar reverências do lado esquerdo da deidade. E. Prestar reverências muito perto da deidade. 7. Dasyam. Registra-se a seguinte afirmação referente ao fato de alguém prestar serviço ao Senhor. Depois de muitos e muitos milhares de nascimentos, quando a pessoa passa a entender que é servo eterno de Krishna, ela pode libertar os outros seres que vivem neste universo. Se alguém simplesmente continua a pensar que é servo eterno de Krishna, mesmo sem executar algum outro processo de serviço devocional, pode alcançar sucesso pleno, pois com este simples sentimento, ele pode executar todos os 9 processos de serviço devocional. 8. Sakyam. No que diz respeito a adorar o Senhor como amigo, o Agastya Samhita afirma que o devoto ocupado em prestar serviço devocional, através de Shravanam e Kirtanam, às vezes quer ver o Senhor pessoalmente, e com este propósito reside no templo. Em outra passagem, há esta afirmação: Ó meu Senhor, personalidade suprema e amigo eterno, embora sejais pleno de bem-aventurança e conhecimento, tornaste-vos amigo dos habitantes de Vrindavana. Quão afortunados são esses devotos! Nesta afirmação, a palavra amigo é usada especificamente para indicar amor intenso. A amizade, portanto, é melhor que a servidão. Na etapa acima de Dasya Rasa, o devoto aceita a suprema personalidade de Deus como amigo. Isto não é absolutamente espantoso, pois quando o coração do devoto é puro, a opulência de sua adoração à deidade diminui, à medida que se manifesta o amor espontâneo pela personalidade de Deus. A este respeito, Sridhara Swami menciona Sridhama Vipra, que expressava a si mesmo seus sentimentos de gratidão, pensando, vida após vida, que eu fique relacionado com Krishna nesta atitude de amizade. 9. Atma Nivedanam. A palavra Atma Nivedanam refere-se à fase na qual a pessoa sente apenas desejo de servir ao Senhor, entrega tudo ao Senhor e executa suas atividades unicamente para satisfazer a suprema personalidade de Deus.
Semelhante devoto é igual a uma vaca, que é protegida pelo seu dono. Quando cuidada pelo dono, a vaca não fica em ansiedade quanto à sua manutenção. Semelhante vaca sempre é rendida a seu dono, e jamais age independentemente, mas age apenas em benefício do dono. Alguns devotos, portanto, consideram dedicar o corpo ao Senhor como Atmanivedanam, e como afirma o livro conhecido como Bhakti Viveka, às vezes dedicar a alma ao Senhor chama-se Atmanivedanam. Os melhores exemplos de Atmanivedanam são encontrados em Bali Maharaj e Ambarisha Maharaj. Atmanivedanam, às vezes, é visto no comportamento de Rukmini Devi em Dwarka. Verso 25. Após ouvir da boca do seu filho Prahlada essas palavras referentes ao serviço devocional, Hiranyakashipu ficou extremamente irado. Com seus lábios tremendo, falou o seguinte a Chanda, o filho do seu guru, Shukracharya. Verso 26. Ó desqualificado e infame filho de Brahmana, desobedeceste a minha ordem e te refugiaste no grupo dos meus inimigos. Ensinaste a este pobre menino o serviço devocional. Como ousaste praticar tamanha tolice? Significado. Neste verso, a palavra asaram, significando não tendo substância, é significativa. Para um demônio, não há substância no processo de serviço devocional. Mas para o devoto, o serviço devocional é o único fator essencial na vida. Como não gostava do serviço devocional, a essência da vida, Hiranyakashipu castigou os professores de Prahlada Maharaj, dirigindo-lhes palavras ásperas. Verso 27. No decorrer do tempo, várias classes de doença manifestam-se naqueles que são pecaminosos. Do mesmo modo, neste mundo, existem muitos impostores que se fazem passar por amigos, mas não tardará a hora em que, devido ao seu falso comportamento, a sua verdadeira inimizade fica desmascarada. Significado. Estando preocupado com a educação de seu filho Prahlada, Hiranyakashipu sentiu-se muito insatisfeito. Quando Prahlada começou a ensinar serviço devocional, Hiranyakashipu considerou os professores como seus inimigos disfarçados em amigos. Neste verso, as palavras Roga Patakina Miva referem-se à doença, que é a mais pecaminosa e miserável condição da vida material. Janma Mrityu Jara Vyadhi. A doença é um indício dos pecados cometidos por alguém. Os Smriti Shastras dizem: Brahmaha Kshaya Rogisyat Surupa Swavadhantaka Svarna Haritu Kunaki Duscharma Guru Talpagaha. Os assassinos de Brahmanas são mais tarde acometidos de tuberculose. Os beberrões tornam-se desdentados. Aqueles que roubaram ouro são afligidos de doenças nas unhas, e os homens pecaminosos que têm relações sexuais com a esposa de um superior são atacados de lepra e doenças cutâneas semelhantes. Verso 28. O filho de Shukracharya, o mestre espiritual de Hiranyakashipu, disse: Ó inimigo do rei Indra, ó rei, tudo o que teu filho Prahlada disse não lhe foi ensinado por mim ou alguma outra pessoa. Seu serviço devocional desenvolveu-se naturalmente nele. Portanto, por favor,
não fiques irado, nem nos acuses desnecessariamente. Não é bom insultar um Brahmana dessa maneira. Verso 29. Sri Narada Muni continuou. Ao receber esta resposta, que o professor lhe apresentara, Hiranyakashipu voltou a dirigir-se a seu filho Prahlada. Hiranyakashipu disse: Seu patife, tu que em nossa família és o mais caído, se não foram teus professores que te deram esta educação, onde então aprendeste isto? Significado. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que o serviço devocional realmente é Bhadrasati e não Abhadra Asati. Em outras palavras, o convívio com o serviço devocional não pode ser inauspicioso nem contrário à etiqueta. Aprender serviço devocional é dever de todos. Portanto, a educação espontânea de Prahlada Maharaj é definida como auspiciosa e perfeita. Verso 30. Prahlada Maharaj respondeu: Devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. Significado. Neste verso, as palavras Matir na Krishna referem-se ao serviço devocional prestado a Krishna. Os pretensos políticos, estudiosos eruditos e filósofos que leem o Bhagavad Gita tentam distorcer-lhe algum significado para adaptá-lo a seus propósitos materiais. Mas desta maneira de eles receberem Krishna não lhes trará nenhum benefício. Porque esses políticos, filósofos e eruditos estão interessados em usar o Bhagavad Gita como um veículo para deixar as coisas materialmente ajustadas, é-lhes impossível ficar sempre pensando em Krishna ou absorver-se na consciência de Krishna. Matir na Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita 18.55, Bhaktyamam Abhijanati. É apenas através do serviço devocional que se pode entender Krishna como ele é. Os supostos políticos e eruditos pensam que Krishna é fictício. O político diz que o seu Krishna é diferente do Krishna retratado no Bhagavad Gita. Muito embora aceite Krishna e Rama como o Supremo, ele pensa em Rama e Krishna como impessoais, porque não sabe nem o que é prestar serviço a Krishna. Assim, sua única ocupação é Puna Punas Charvita Charvananam. Vezes e mais vezes, mastigar o mastigado. A meta desses políticos e estudiosos eruditos é desfrutar deste mundo material com seus sentidos corpóreos. Portanto, aqui afirma-se claramente que aqueles que são Grihavrata, cuja única meta é utilizar o corpo para viverem confortavelmente no mundo material, não conseguem entender Krishna. As duas expressões, Grihavrata e Charvita Charvananam, indicam que o materialista tenta vida após vida desfrutar de gozo dos sentidos, em diferentes formas corpóreas, mas mesmo assim continua insatisfeito. Em nome de personalismo, deste ou daquele ismo, essas pessoas sempre permanecem apegadas ao modo de vida
materialista. Como se afirma no Bhagavad Gita 2.44. Bhogashvarya prasaktanam taya paritachetasam vyavasayatmika buddhi samadhona vidiyate. Nas mentes daqueles que são muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material, e que ficam perplexos com essas coisas, a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Aqueles que são apegados ao gozo material não podem fixar-se em serviço devocional ao Senhor. Eles não podem entender Bhagavan Krishna ou sua instrução, o Bhagavad Gita. Adanta Gobir Vishatam Tamishram. O caminho por eles trilhado realmente leva à vida infernal. Como confirma Rishabhadeva, Mahatsevam Dwaram Ahur Vimukte. É servindo a um devoto que se deve tentar entender Krishna. A palavra Mahat refere-se a um devoto. Mahatmanastumam parta daivim prakritim ashritaha bhajanti ananyamanaso gyatva bhutadim avyayam. Ó filha de Pritha, aqueles que não se deixam iludir, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles estão plenamente ocupados em serviço devocional, porque me conhecem como a suprema personalidade de Deus, original e inexaurível. Bhagavad Gita 9.13. Mahatma é aquele que vive ocupado em serviço devocional 24 horas por dia. Como se explica nos versos seguintes, quem não se apega a essa personalidade tão magnânima não pode entender Krishna. Hiranyakashipu queria saber onde Prahlada obtivera essa consciência de Krishna. Quem lhe havia ensinado? Prahlada respondeu com sarcasmo: Meu querido pai, pessoas iguais a ti nunca entendem Krishna. Só pode entender Krishna quem serve a um Mahat, uma grande alma. É dito que aqueles que tentam ajustar as condições materiais estão mastigando o mastigado. Ninguém jamais conseguiu ajustar as condições materiais, porém, vida após vida, geração após geração, as pessoas tentam e falham repetidas vezes. A menos que alguém seja devidamente treinado por um Mahat, um Mahatma, ou devoto imaculado do Senhor, não há possibilidade de ele entender Krishna ou o serviço devocional que é prestado a Krishna. Verso 31. As pessoas que estão fortemente absortas na consciência de desfrutar da vida material e que, portanto, aceitaram como seu líder ou guru outro homem cego apegado aos objetos sensoriais externos, não podem entender que a meta da vida é regressar ao lar, regressar ao Supremo e ocupar-se a serviço do Senhor Vishnu. Assim como os homens cegos, guiados por outro cego, saem do caminho correto e caem num buraco, os homens materialmente apegados, liderados por outro homem materialmente apegado, são atados pelas cordas do trabalho fruitivo, que são feitas de fios muito fortes, e continuam vezes e mais vezes na vida materialista, sofrendo as 3 classes de misérias. Significado: uma vez que sempre deve haver diferença de opiniões entre demônios e devotos, Hiranyakashipu,
quando criticado por seu filho Prahlada Maharaj, não deveria ficar surpreso com o fato de que Prahlada Maharaj diferisse do seu modo de vida. Entretanto, Hiranyakashipu ficou extremamente irado e queria censurar ao seu filho a desatenção ao seu professor ou mestre espiritual, que nascera na família Brahmana do grande Acharya Shukracharya. A palavra Shukra significa sêmen e Acharya refere-se a um professor ou guru. Desde tempos imemoriais, os gurus, ou mestres espirituais, hereditários, têm sido aceitos em toda a parte. Mas Prahlada Maharaj recusou-se a aceitar semelhante guru seminal ou receber suas instruções. O verdadeiro guru é Shrotriya, aquele que ouviu ou recebeu o conhecimento perfeito através do Parampara, a sucessão discipular. Portanto, Prahlada Maharaj negou-se a reconhecer algum mestre espiritual seminal. Semelhantes mestres espirituais não estão absolutamente interessados em Vishnu. Na verdade, estão encantados com o sucesso material, Bahir Artha Maninaha. A palavra Bahi significa externo, Artha, interesse, e Manina, levando muito a sério. Falando em termos práticos, quase todos desconhecem o mundo espiritual. O conhecimento de que os materialistas são dotados limita-se aos 6 bilhões e 4 milhões de quilômetros que correspondem à extensão deste mundo material, que está situada na porção escura da criação. Eles não sabem que além do mundo material está o mundo espiritual. Quem não é devoto do Senhor não pode entender a existência do mundo espiritual. Os gurus, ou professores, que estão apenas interessados neste mundo material, são descritos neste verso como andha, cegos. Semelhantes cegos apresentam-se para liderar outros seguidores cegos, que não têm verdadeiro conhecimento das condições materiais, mas não são aceitos pelos devotos do quilate de Prahlada Maharaj. Tais preceptores cegos, estando interessados no mundo material externo, ficam sempre atados pelas fortes cordas da natureza material.